Bom, esse episódio vai ter um disclaimer, porque ele trata de assuntos muito pesados, muitas coisas ali que aconteceram após o acidente do Christopher aparecem no filme em si. Então, eu falo de algumas coisas ali, eu nem entro em tantos detalhes, porque são assuntos muito pesados mesmo, mostram coisas muito fortes. E, bom, então esse aqui tem um disclaimer, esse episódio pode causar gatilho em algumas pessoas, então por isso que está sendo dado esse aviso. O episódio dessa semana, o da linha regular, vai ser sobre Casablanca, e se você não quiser assistir esse, não tem problema, só deixa o like e se inscreve no canal se estiver assistindo pelo YouTube. E é isso. Bom episódio, pessoal. Bem-vindos ao Mente iPod. Este é um episódio extra sobre o documentário Superman, a história de Christopher Reeve. Bom, neste documentário conta a história que era a continuação, em teoria, daquele vídeo que eu fiz sobre como é que era a carreira do Christopher Reeve antes do acidente. Embora ele conte a vida toda do Christopher Reeve, o foco principal é a vida do Christopher Reeve depois do acidente, da queda dele do cavalo. Até conta ali toda a história do que aconteceu. Ele estava numa competição de hipismo e nem mostra muito a imagem, porque eu acho que não sei se tem imagem disso, talvez tenha, porque era uma competição, né? Talvez as pessoas estivessem gravando, talvez tenha uma imagem daquilo, mas não dá um foco muito grande na imagem, né? Mostra ali pessoas caindo de cavalos e tudo mais em acidentes parecidos. O documentário em si, ele é muito triste, ele é muito pesado, eles não poupam nada, eles mostram até uma cena que a mim impactou muito, que é uma cena do que aconteceria, com o que acontecia com o Christopher Reeve quando desligava quando o cabo do respirador, né, ele não respirava mais, né? Não respirava 100%, ele precisava de um respirador depois do acidente. O que acontecia se o respirador dele soltasse? É uma cena muito forte, muito impactante ali no documentário, é até meio triste de ver. É um documentário muito pesado e muito impactante. Mostra uma realidade muito crua do que foi a vida dele, os últimos anos da vida dele, com muito sofrimento. Mostra que ele teve depressão, mostra que ele não conseguia aceitar, ele ficou muito tempo para aceitar. Talvez nunca tenha aceitado a condição dele, assim, do que ele era para o que ele virou. Então ele sofria muito com aquilo. E o filme é muito cru e muito direto, mostrando. É um filme feito lá pelos filhos dele, né? Principalmente é focado muito nos três filhos: o Will, o Matthew e a menininha lá, que eu esqueci o nome. O cunhado e a primeira esposa, né? A segunda esposa dele também falece. Logo depois que ele morre, ela morre junto, assim. Dá até um câncer terminal logo depois e morre. Isso é mostrado até no documentário, na parte final do documentário, que ela tem essa história até bem conhecida. Ela morre logo depois dele, acho que 18 meses depois da morte dele, ela morre também. É uma sequência de tragédias, até é uma cena muito forte, porque o Will é o filho, o primeiro, os outros dois filhos são os filhos do casamento, né, do primeiro casamento do Christopher Reeve. O Will é o filho do segundo casamento, e o Will, quando ele sofre acidente, o Will tinha 2 anos. Ele era muito jovem, e ele ainda vive lá mais um tempinho, mas ele tipo, perde os pais num intervalo de 18 meses. Então é tudo muito rápido na vida do Will Reeves. Will Reeves, hoje em dia, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos ele é até bem famoso, porque ele é jornalista, né? É até curioso, é uma coisa bonita. Ele até aparece no filme do James Gunn, do Superman, como jornalista. Ele é um dos jornalistas que está cobrindo lá as aparições do Superman na TV e tudo mais. Ele aparece com uma cena rápida. E é quase uma homenagem ali pro Christopher Reeve, né? E é uma homenagem, no fim das contas. E aí, nem vou entrar muito em trama, é um filme muito pesado, com cenas muito fortes, assim, de um sofrimento real, e até de como ele lutou com aquilo, né?
para que as outras pessoas tivessem uma condição de ter acesso a um tratamento melhor lá nos Estados Unidos, principalmente, para pessoas que tiveram esse tipo de acidente que ele teve. Mostra ali pessoas que voltaram a andar depois, né? Que era o sonho dele voltar a andar. E pessoas que voltaram a andar, mesmo com essa condição que ele teve de sofrer um acidente parecidos ou o mesmo acidente que ele. Bom, mostra algumas curiosidades que até corroboram com coisas que eu falei no podcast sobre o filme. Conta, por exemplo, que o Christopher realmente era um ator de teatro. E na peça que ele estava fazendo, no momento que ele é escolhido para ser o Superman, tinha o William Hurt. William Hurt, para quem não lembra, é o General Ross lá dos filmes da Marvel, até faleceu há pouco tempo também. Há pouco tempo não, já tem um pouco mais de tempo, mas não tem, acho que morreu na época da Covid ali. E o outro é o Jeff Daniels. O Jeff Daniels e Debi Lloyd também tá tava nessa peça, os três, eles eram grandes amigos, né? Principalmente o Jeff Daniels e o Christopher Reeves também, que né, na época que foi feito o documentário, talvez o Jeff Daniels fosse o único que estivesse vivo dos três, né? Então por isso que é ele que fala, ele fala em alguns momentos sobre essa história no documentário. Conta também, mostra também, na verdade, a entrevista, aquela entrevista que eu falei pro David Letterman, que ele fala mal do Marlon Brando, que ele fala que o Marlon Brando só quis pegar o dinheiro e ir embora e não queria nem aparecer para gravar o filme. Mostra uma ceninha deles gravando a cena do voo da Margot Kidder e dele, a cena do voo clássica dos dois, como ela foi gravada, mostra rapidinho, assim, num take, numa tela verde, né? Era o começo ali do CGI, né? Então é meio que assim que foi feito. E fala uma coisa que eu falei errado no podcast. O filme, na verdade, foi gravado em Londres. As cenas que pareciam Nova York foram filmadas ali em Nova York, mas muita coisa foi feita com tela verde mesmo, com CGI. Então, nesse caso, era meio que CGI mesmo que eles usaram para representar ali Nova York. Bom, além disso, conta também num pedaço um pouco mais pesado da história, conta que ele em 10 anos, o Christopher Reeves, tinha saído de um ator super popular para ter que fazer filme de TV para bancar a vida que ele tinha mesmo antes do acidente. Ele nunca tinha conseguido emplacar um outro filme de um grande orçamento, mesmo em algum lugar do passado, não foi um filme de grande bilheteria, né? Os filmes dele não fizeram um grande sucesso. Então ele tinha que fazer filmes de TV para bancar a vida que ele tinha já normalmente. Era uma vida extravagante, claro, ele era um ator muito famoso nesse momento, mas ele tinha que fazer filmes menores, já estava nessa fase da vida dele, né? Bom, além disso, um último detalhe assim que eu captei muito é que ele não queria fazer nem o filme 3 nem o filme 4. Por quê? Porque ele achava que ele não precisava mais daquilo, né? Em algum lugar do passado é do mesmo ano do filme 2, né? Então ele já achava que dali ele ia para fazer outras coisas na carreira dele. Então ele não tinha vontade de voltar a fazer o Superman depois daquilo. Mas a necessidade dele foi de voltar porque ele estava tendo problemas de grana e os filmes não. E ele sabia, ele olhava para os roteiros e via que os filmes não dariam certo. Ele sabia que aqueles filmes não eram bons e não eram do nível dos filmes originais, né? A série não detalha muito aquele negócio que eu falei muito sobre o filme ter tido muita dificuldade ali, muitos problemas internos. Eles não tocam muito nisso no documentário. Mas fala, por exemplo, aquele negócio que eu falei que eles tiveram que voltar para regravar o filme 2, né? Que ele tinha ficado um tempão em Londres gravando o filme 1 e o documentário fala assim, que ele ficou um tempão gravando o filme 1 e depois teve que voltar para gravar o filme 2, porque a gente sabe que na verdade eles gravaram os dois juntos e
ele teve que voltar para gravar o filme 2, né? Bom, o episódio de hoje é só isso, é só um pouquinho para falar sobre eu ter visto esse documentário. Ele é um documentário muito pesado, eu não sei se recomendaria para as pessoas verem, mas se você tiver um pouco de estômago, tem cenas muito fortes, cenas muito tristes ali da relação de como aconteceram as coisas com o Christopher. Então, você assista, mas por conta e risco, porque realmente é um documentário muito pesado, muito duro, mostra cenas muito fortes e mostra ali ele definhando, assim, é muito triste, assim. Eles nem tocam muito no que acontecia, assim, no corpo, mas você vê os anos passando, eles vão mostrando os anos e você vai vendo o corpo dele ficando destruído, assim, porque a vida dele era assim, ele sentia assim, e isso externa, né? Ele sentia um sofrimento grande nesses momentos. Então, bom, é isso. Se você quiser ver, tá lá no HBO Max. Tá numa qualidade de imagem muito legal. Tem uma narração dele, assim. Eu não sei, acho que a narração é real, deve ter tirado partes, alguma coisa. Imagino que aquilo ali sejam documentos da família, né? A família liberou aquilo. Então acho que é importante, se você quiser ver ali o que está acontecendo, é, para entender essa história do pós do Christopher Reeve. E, bom, é isso. Até a próxima. Valeu.